gente, eu queria, antes de começar com a minha apresentação, falar um pouquinho de mim para vocês compreenderem como que eu cheguei até aqui e por que que eu estou falando desse tema hoje. O Vitor já fez aquela apresentação formal, né, de títulos e tudo mais, mas eu queria falar um pouquinho de mim, como que eu me interessei pelo tema luto. Bom, eu tenho a formação em análise do comportamento, como o Vitor contou para vocês, e desde a época da minha graduação eu gostava muito de clínica e gostei muito da experiência de fazer estágio em psicologia hospitalar. Então lá na graduação eu tinha um sonho de trabalhar como psicóloga hospitalar. E aí, com muito esforço e com muita alegria, hoje eu digo para vocês que eu trabalho com psicologia hospitalar, vai fazer aí 9 anos. E nesse percurso de trabalhar com psicologia hospitalar, eu fui tentando juntar os dois mundos, digamos assim, que a gente não tem muita coisa disponível diretamente que fale sobre a aplicação da análise do comportamento dentro desse contexto de psicologia da saúde e hospitalar. Mas como boa analista do comportamento, o que a gente vai dizer sempre é que a análise do comportamento serve para atender todas as demandas em todos os contextos, porque a gente usa como ferramenta a análise funcional. Então, eu acho que o público hoje aí da jornada é bem diverso e muitas pessoas não devem ter familiaridade com análise do comportamento, nem com terapia de aceitação e compromisso. Então, a minha proposta é, nesses 30 minutinhos, bem rapidinho, eu tentar dar uma pincelada para vocês, para dar pelo menos um gostinho, para que vocês vejam, talvez seja surpresa para muitos, essa forma de abordar dentro da análise do comportamento. Então, eu vinha contando um pouquinho da minha trajetória para vocês. Disse que comecei a trabalhar com psicologia da saúde lá em 2014. E aí eu trabalhei em vários setores, mas acabei ficando muito tempo numa enfermaria de oncologia e depois passei a trabalhar com cuidados paliativos. E a filosofia de cuidados paliativos, essa abordagem dos cuidados paliativos, tem essa proposta de oferecer uma abordagem que seja a mais holística, a mais completa possível, incluindo família e paciente como um conjunto que deve ser olhado e cuidado. E entre os princípios dos cuidados paliativos está que a gente precisa acolher e abordar o luto. Então, cuidados paliativos no mundo ideal vai começar lá com o diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida e vai correr com esse cuidado até para os familiares após o óbito do paciente. E aí, naturalmente, eu fui trabalhando com cada vez mais demandas de luto e até luto antecipatório, então a abordagem do paciente e da família durante o processo de luto antecipatório e depois o acompanhamento de famílias no processo de luto. E aí eu comecei a estudar e procurar me especializar em instrumentos para que eu pudesse trabalhar com isso de uma forma que fizesse sentido também para mim como analista do comportamento. Então, hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês da proposta da terapia de aceitação e compromisso para cuidar de demandas de luto. E aí eu coloquei como um título aqui da apresentação, chorar é normal? Bom, talvez se vocês atendem demandas de luto ou se já tiveram contato com algum enlutado, podem já ter ouvido essa pergunta. E por que eu trouxe essa primeira pergunta para levantar uma reflexão para a gente? É que o luto envolve muitos sentimentos, vocês vêm conversando sobre isso desde quarta-feira, então são várias reações diante de uma perda de um vínculo significativo. E tem mais, essas todas as reações que a gente pode observar diante de uma perda significativa podem vir acompanhadas também por julgamentos de valor, por dúvidas. Então, aquela velha história de será que eu estou vivendo um luto normal? Será que o que eu estou sentindo é normal? Será que eu estou ficando doido? Será que eu sou inadequado? Será que eu deveria sentir diferente? Isso casa muito bem com a proposta da ACT. Mas, gente, afinal, o que é essa tal de ACT? Como que ela se encaixa nesse universo todo? Então,
eu trouxe para a gente refletir um pouco alguns recortes de um discurso de uma mãe enlutada. E aí vejam lá se vocês já ouviram algo parecido na experiência de vocês. Então, ela que foi minha inspiração para a primeira frase do título, né? Ela disse para mim um dia: eu choro muito, choro todos os dias. Isso é normal? E ela disse para mim: olha, não quero falar sobre ela, sobre a filha, né? Se eu falar, eu vou saber que é verdade que ela morreu. Todo mundo diz que eu tenho que ser forte e que a vida continua. Se ela puder me ver, será que vai ficar triste achando que eu esqueci? Então é uma dúvida. Parece que nada do que a gente faz está certo. Se a gente chora, a gente já deveria ter esquecido. E se a gente tenta seguir em frente, existem julgamentos de que, poxa, mas ela já está sorrindo. E essa mãe, particularmente, falou para mim muito sobre uma questão cultural da cidade de onde ela veio. Ela disse: olha, quando alguém morria, quando uma mãe perdia um filho, ela se vestia de preto pelo resto da vida. Então o luto não acaba nunca. Então ela vivia nesse conflito muito grande de compreender os sentimentos e compreender se aquilo que ela estava vivendo era um processo normal, esperado e aceitável. Se aquelas reações que ela tinha eram reações que poderiam ser aceitas e vividas. Outro trecho de algo que ela me disse em outro momento, nas nossas conversas, foi assim: eu sinto raiva por ela ter morrido. Raiva dela, raiva de Deus, e logo depois eu me culpo, porque não é certo sentir raiva. Será que eu estou pagando porque eu sou uma pecadora? Então, olha ali, um misto de sentimentos e novamente um julgamento a respeito desses sentimentos. E aí, num outro momento, ela me diz: eu acho que eu sou egoísta. Como é que eu posso querer que a minha filha continuasse aqui? Nesse caso, é uma pessoa que faleceu devido a um adoecimento por câncer. Foi um processo muito longo, muito sofrido para a paciente. E a mãe, em um momento, falou: eu sou uma pessoa egoísta, porque eu queria que a minha filha ainda estivesse aqui. Então, eu sou muito ruim por isso. Então, quais são demandas? Só por essas falas, a gente já consegue compreender e pescar aí algumas demandas que frequentemente nós vamos encontrar e que se relacionam ao luto. Então, o número 1 aí está a esquiva experiencial, e não se preocupe, eu vou traduzir para vocês o que é esquiva experiencial. Então, seria essa indisponibilidade da gente entrar em contato com eventos privados, ou seja, sentimentos e pensamentos que são avaliados por nós como desagradáveis, como sentimentos negativos. Então, a gente está o tempo todo fugindo e achando que é errado, como eu tenho dito para vocês, que é errado a gente sentir esses sentimentos que são vistos como desagradáveis ou inadequados. E isso vem muito de uma questão cultural, até do nosso contexto, da nossa de onde a gente se insere. A gente ouve regras o tempo todo dentro do nosso grupo familiar ou num grupo mais amplo, contexto Brasil, contexto ocidental, enfim, existem regras de conduta e a gente pode até dizer que vivemos hoje numa ditadura da felicidade, não? Então, qualquer coisa, ainda mais com as redes sociais que mostram o lado belo das coisas. Então, qualquer coisa que saia dessa linha da normalidade, que saia dessa linha do prazer o tempo todo, da família, do comercial de margarina, para aqueles que são mais antigos. Então, qualquer coisa que eu sinto, quando eu não estou bem, se eu não estou me sentindo feliz o tempo todo, parece que existe algo de errado comigo. E também a gente aprende sobre o poder do pensamento, das palavras, mas num sentido de que a gente tem que controlar os nossos pensamentos e que depende de nós a nossa felicidade e que a gente tem que ter um pensamento positivo sempre. E isso tem consequências muito sérias. Que consequências são essas? Vocês conseguem pensar? Vocês conseguem compreender pelo que eu estou falando aqui? Então, a consequência maior e que tem muito a ver com vários dos nossos sofrimentos, dos nossos problemas psicológicos que afetam a nossa qualidade de vida, é a gente compreender e acreditar que nós devemos controlar os nossos eventos privados, que nós devemos controlar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E que qualquer coisa que
chegue perto do que é desagradável deve ser afastada a todo custo. A gente não aprende a olhar para o nosso sofrimento, nem a nomear esse sofrimento. E muito menos temos disponibilidade para sentirmos sofrimento. Um segundo ponto de uma demanda que frequentemente se relaciona ao luto é o que se chama de fusão cognitiva. A fusão cognitiva, como o nome diz, pensem nessa ideia de a gente se fundir com os nossos pensamentos. Então, à medida que a gente pensa uma coisa, como essa mãe que falava, eu sou egoísta. Então, é a gente tomar como verdade e acreditar que o nosso pensamento se confunde com a nossa identidade. Então, quando eu penso que eu sou egoísta, isso se torna uma verdade e eu me comporto tal qual fosse um pensamento verdadeiro. E não como apenas um pensamento que vem na minha cabeça, como vários outros que podem vir ao longo da minha história, ao longo do dia. E um terceiro ponto é a falta de clareza sobre valores, que daí é uma questão bem ampla e com demandas de luto a gente pode perceber como muitas vezes as pessoas vão chegar num sofrimento profundo para o atendimento terapêutico, relatando que não veem mais sentido, então estão meio perdidas em qual é o seu sentido de vida, quais são os seus valores e por que vale a pena continuar vivendo. E aí eu fiz a pergunta para vocês, o que a ACT tem a ver com tudo isso? A ACT, pessoal, é uma das terapias que a gente chama de terapias de terceira onda. Então, para que talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre isso, mas vale a pena a gente conhecer. Então, abandonem aquela visão lá da análise do comportamento relacionada à modificação de comportamento, aplicação de técnica para mudança de comportamento, pura e simplesmente a desconsideração de sentimentos. Porque vocês estão vendo que desde o início da minha apresentação eu estou falando o tempo todo de sentimentos e pensamentos. A diferença aqui é a gente compreender qual que é a função desses pensamentos e sentimentos e como eles adquiriram essa função e quais são as estratégias que a gente usa para intervir sobre isso. Então, tem aqui essa ideia de inflexibilidade psicológica, que seria a junção de tudo isso. Quando eu me comporto de forma a esquivar dos meus eventos privados, das minhas experiências, e eu não consigo me diferenciar dos meus pensamentos, e ainda eu não tenho clareza de quais são os meus valores que poderiam direcionar as minhas escolhas de vida. Então, e se esse não for o caminho? É a pergunta. Se tudo isso que a gente aprendeu lá desde que a gente é criança, quando a gente cai, que a gente se machuca, e logo vem alguém falar assim, não chora, bobagem, não precisa você chorar, para com isso. Então a gente aprende o tempo todo que a gente tem que fazer com que esses sentimentos, esses pensamentos morram dentro de nós. Mas e se esse não for o caminho? Será que a ACT pode ajudar? Então, a ACT vem nos trazer essa ideia da flexibilidade, ao contrário da inflexibilidade psicológica que eu falei anteriormente. Então, o que seria essa flexibilidade? Seria a habilidade de estar plenamente em contato com o momento presente, sem defesas desnecessárias, como um ser humano consciente, engajado na vida como ela é, como ela se apresenta para nós. Então, a vida como ela se apresenta, ela tem situações que nos deixam tristes e situações que nos levam a sentir alegria, situações em que a gente pensa que a gente teve sucesso e situações que não correm como a gente imaginou. Então, o que vai diferenciar é a nossa postura de se permitir ou viver e persistir num dado comportamento ou mudar a nossa forma de agir. Mas isso tudo tem que estar baseado nos nossos valores, no conhecimento de valores escolhidos que vão guiar as nossas escolhas de vida. E traduzindo, o que isso tem a ver com como que isso se traduz de uma forma prática, né? Como é que a gente desenvolve essa flexibilidade psicológica que a ACT tanto defende? Então, seria a gente trabalhar não no controle, mas na aceitação desses eventos privados que são tidos ou julgados como desagradáveis, mas a serviço de quê? A troco de quê a gente vai viver esses sentimentos? Então, não é no sentido de que a gente tem que se chicotear e mergulhar em sentimentos que são desagradáveis, mas que a gente passe a aceitá-los a serviço de manter ou modificar ações que são importantes para mim como pessoa, como eu falei, de acordo com os nossos objetivos de vida.
Então, o Reis, que é um grande nome dentro da terapia de aceitação e compromisso, ele tem um livro que, traduzindo para o português, se chama Saia da Sua Mente e Entre na Sua Vida. E ele colocou o título desse livro assim, bem comercial, bem chamativo, para a gente refletir um pouquinho sobre o quanto a gente gasta o nosso tempo, os nossos esforços, a nossa energia, tentando controlar a nossa mente. E na medida em que a gente fica preocupado com isso, que a gente tenta essa estratégia que é infrutífera, enquanto a gente está gastando nosso tempo com isso, a gente está deixando de viver experiências que são importantes para nós e que têm mais sentido de acordo com os nossos valores. Então, o primeiro passo quando a gente aplica a ACT é conversar sobre essas estratégias, porque as pessoas provavelmente vão nos buscar. E daí, tratando do tema do luto, a demanda vai ser, olha, eu não quero mais me sentir assim, eu quero esquecer que isso aconteceu, eu quero ser feliz de novo, eu não quero mais pensar, não quero mais lembrar. É uma indisponibilidade de falar sobre qualquer coisa que tenha a ver com a morte, ou então uma prisão constante em ruminações sobre como se deu a morte, como que vai ser a vida daqui para frente. Então, é tanto se prender no que já foi e uma prisão também numa antecipação do futuro. Então, quando a gente trabalha com ACT, acho que uma frase bem legal que se costuma falar é que as palavras são uma bênção, mas também uma maldição para nós. Em que sentido? É que é muito importante que nós tenhamos desenvolvido esse pensamento abstrato que nos permite a resolução de problemas, a gente adiantar questões que podem ser resolvidas antes mesmo que elas aconteçam. Mas, por outro lado, fica aquela questão, palavras são só palavras? Não, no sentido de que palavras começam a adquirir funções e significados, e aí, pior ainda, é que diante dessas funções de controle que as palavras adquirem, a gente começa a achar que a saída é a gente controlar todos esses pensamentos. Mas o que a gente vai ensinar logo de cara para os nossos pacientes é instalar essa desesperança criativa, que não é de maneira alguma colocar a pessoa numa desesperança de que não tem mais jeito, que ela não vai conseguir modificar o que está trazendo sofrimento para ela. Mas a desesperança é no sentido de mostrar para ela que esse caminho que ela busca de, poxa, eu não quero mais sentir essa dor da minha perda, não é por aí. Então, o caminho não é a gente tentar controlar e esconder a dor. Então, a gente tem que buscar uma nova maneira, construir uma nova forma de conviver com essa dor. Falando em termos da análise do comportamento, o que seria o trabalho do luto ou a elaboração do luto? Então, o indivíduo tem que se disponibilizar a entrar em contato com as contingências da perda, traduzindo, entrar em contato, sentir e olhar para as grandes modificações que com certeza vão acontecer em alguma medida a partir do momento em que a gente tem uma perda significativa. E para além disso, a gente vai precisar construir novos repertórios, a gente vai precisar construir novas formas de se relacionar com esse novo mundo sem aquele vínculo perdido. E pode ser que seja importante a gente ver de que forma que a gente vai retomar atividades que anteriormente eram reforçadoras ou criar novas atividades que nos deem acesso a esses tais reforçadores positivos que os analistas do comportamento falam tanto. Mas, pessoal, a grande dúvida é como que eu vou sair daquele discurso daquela mãe lutada que eu trouxe como exemplo, de que fala tanto da dificuldade de lidar com essa dor, com esses sentimentos, como que eu vou trazer a pessoa para falar, olha, não é por aí, pare de tentar controlar, vamos conviver, vamos olhar e vamos acolher a sua dor? Então, de que forma eu posso trabalhar com isso? A desesperança criativa, no sentido da desesperança de fazer com que ela abandone qualquer estratégia que ela tenha tentado utilizar até o momento para controlar essa dor, no sentido de que, olha, vamos abandonar tudo isso que a gente aprendeu e vamos ter esperança em relação ao futuro, de forma que a gente pode utilizar a aceitação como uma alternativa. Então, a pessoa pode chegar e te perguntar, ué, mas
Se a saída não é controlar tudo isso que eu estou sentindo e jogar para baixo do tapete, para que eu não sinta mais essa dor, então o que eu faço? E a gente pode apresentar, olha, a aceitação é uma alternativa. E muito importante que eu diga para vocês que a aceitação não no sentido de resignação, de novo, da gente se chicotear e achar que é bom, que é bonito, a gente viver sofrendo, mas é a aceitação no sentido de disponibilidade. A gente vai reconhecer essa perda, a gente vai reconhecer as dores que essa perda, e dores e sentimentos diversos que essa perda trouxe para nós. E, ao mesmo tempo que a gente teve uma perda significativa, é buscar junto à pessoa se há sentido em permanecer em contato com os outros vínculos significativos que ainda permanecem. Reconhecer que a vida pode ser reconstruída, que a gente pode construir juntos um novo sentido e dar lugar, um lugar importante para aquela pessoa que não está mais aqui fisicamente. Mas percebam que não é esquecer. Muita gente vem procurando uma fórmula, uma estratégia para que esqueça o que aconteceu. E daí o caminho é a gente não esquecer, mas a gente aceitar que aquela perda é uma perda importante. E o que eu vou fazer? Como eu vou ressignificar? Em que lugar eu vou colocar que sentido eu vou dar para essa perda que foi tão significativa na minha vida? Então, próximo. Como que eu vou desenvolver a tal da flexibilidade psicológica? Então, a gente tem alguns caminhos. Então, primeiro que eu comentei com vocês, a questão de trabalhar a desesperança criativa para estimular a pessoa a olhar para a aceitação como uma estratégia. Em um segundo momento, a gente precisa trabalhar com aquilo que eu expliquei para vocês da desfusão, é a gente se desconectar e não levarmos a nossa identidade ligada diretamente a esses pensamentos, de que eu sou fraco, eu não vou dar conta. E aí a nossa comunidade verbal, as pessoas que estão ao nosso redor, talvez com o objetivo claro de nos ajudar, mas acabam trazendo muitos julgamentos e muitas regras sobre a forma correta de viver o luto, e vocês falaram já em várias das apresentações essa semana, como que é perigoso a gente tentar enjaular esse processo e colocar dentro de uma caixinha. Então, à medida que falam para mim, olha, você tem que ser forte, você tem que seguir em frente, a vida é para os vivos, etc e tal, eu começo a pensar que eu sou fraco, que eu não vou dar conta, e que, enfim, e fazer ruminações diversas em relação a essa perda. E daí, eu penso que se isso está na minha cabeça, na minha mente, logo é verdade que eu sou fraco, que eu não vou dar conta e tudo mais. Então, eu preciso trazer a pessoa para uma conexão com o momento presente, que isso é muito importante, como eu falei para vocês, em relação a, principalmente quando as pessoas trazem muitas ruminações em relação ao que ficou para trás, em relação ao que não foi possível viver com aquela pessoa. Então, temos pendências, temos arrependimentos, e com o que não poderá ser vivido futuramente. Então, a gente vai trazer a pessoa para o momento presente, que é o que nós temos e é onde nós podemos atuar. E aí, ensinar o eu como contexto. Então, tem uma metáfora que se usa frequentemente, que é a do tabuleiro de xadrez. Eu tenho um tabuleiro, eu tenho as peças de xadrez, e temos os nossos pensamentos e sentimentos. Considerando o tabuleiro e as peças, quem sou eu? Então, a pessoa pode se perguntar, não sei, eu sou a peça, eu sou o jogador? Não, eu sou o tabuleiro, eu sou o contexto em que todos aqueles pensamentos e sentimentos são vividos, mas eu não sou aquele sentimento, não sou aquele pensamento. E daí, para um outro momento, a gente vai trabalhar com a identificação dos valores, que são como bússolas, são como direcionamentos que nos ajudam a fazer escolhas que tenham um compromisso. Daí vem a terapia de aceitação e compromisso. Para que eu faça escolhas que tenham sentido de acordo com esses valores e que eu comece a viver uma vida que vale a pena ser vivida, apesar de tudo, todos os sofrimentos que eu tenho a partir da perda. E estratégias são várias, muitas, e muitas dessas estratégias que são utilizadas também por outras abordagens dentro da psicologia. O mindfulness são exercícios, o ensinar a atenção plena, que tem a ver com o que eu comentei com vocês no slide anterior,
uso de metáforas, dei o exemplo do tabuleiro de xadrez, mas tem várias metáforas para a gente auxiliar a pessoa a compreender e a quebrar esse contexto de literalidade. Exercícios diversos, músicas, filmes, fotos, enfim. Tudo que possa nos ajudar a desenvolver a tão sonhada flexibilidade psicológica. Então, a ACT, o modelo do processo dual do luto, sobre o qual vocês já conversaram aqui durante a jornada, então, eles se casam considerando que há espaço para aceitar e viver os eventos privados desagradáveis que a ACT ensina, né, para os pacientes, que a gente precisa aceitar. Então, tem um momento da orientação para a perda e também tem um momento para a orientação para a restauração, que seriam essas ações comprometidas com os nossos valores. Então, é importante que a pessoa compreenda que essa história de viver de acordo com os nossos valores não é algo do tipo tudo ou nada. Eu sempre estou vivendo de acordo com os meus valores, eu sempre vou conseguir fazer escolhas que façam sentido. Então, calma, gente. Todos temos obstáculos, todos temos dificuldades, todos temos situações em que parece que em alguns momentos perdemos as forças e que não conseguimos agir como a gente gostaria, mas o importante é que a gente renove o nosso compromisso de a cada dia trilhar o caminho na direção que foi escolhida e que faz sentido para nós, de acordo com os valores. Então, aqui trazendo uma fala de um outro momento dessa mesma mãe lutada, ela me disse um dia: foi difícil, mas decidi ir à festa, numa situação em que ela se propôs a fazer algo diferente, a estar em contato com a família. E por que essa escolha de ir à festa tem a ver com foi importante para ela? Porque ela coloca como um valor ser uma pessoa que convive com a família, ser um exemplo para a família, estar em contato com os familiares e ser uma pessoa amorosa com seus familiares. Então, ela antes estava se privando disso com todos aqueles julgamentos e dúvidas sobre o que era certo, o que era errado, sobre o seu luto. Aí ela percebeu, quando ela se expôs, né, à situação, à contingência, ela diz: acabou sendo bom ver as pessoas conversar e estar com a minha família. Naquele momento, saí do mundo de tristeza. Naquele momento. E ela percebe que o mundo de tristeza ou a tristeza pode voltar a ser visitado por ela, mas é nesse sentido de aceitação de que as coisas são fluídas e que a gente pode viver os sentimentos como eles aparecem para nós, e que é um indício de que a gente está vivendo uma vida que vale a pena quando a gente aprende que todas essas experiências fazem parte da nossa vida. E a gente fala muito de coragem, de força no contexto do luto. Então, na perspectiva da arte, a questão da coragem e da força não é para deixar para trás e esquecer as dificuldades e ter o pensamento positivo e de continuar em frente. Mas é coragem e força para a gente estar disponível para viver todas as dores e tudo que o sofrimento envolvido numa perda significativa. Então, passei um minutinho do meu tempo, peço desculpas e agradeço a atenção de vocês. Não sei se tem